Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tudo muda quando tentamos da forma que Jesus ensina, quando renascemos pelo Espírito. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, Ele coloca dentro de nós os pensamentos certos e uma confiança que antes nós não tínhamos. A nossa fé, ela projeta dentro dos nossos pensamentos exatamente aquilo que vai acontecer. E nós temos a certeza que no futuro tudo aquilo vai fazer parte da nossa vida. Não porque nós queremos aquilo, mas porque aquela é a vontade de Deus. Antes, nós vivíamos apenas buscando os nossos próprios interesses. E dentro disso, apenas nos importava se as coisas saíam como nós queríamos. E cada vez que não saía, era uma dor dentro do peito e a busca de um culpado e um questionamento. Por que será que outras pessoas recebem aquilo que deveria ser meu? Eu sou muito mais merecedor do que aquelas outras pessoas. Eles não merecem aquilo. E assim nós começamos a questionar a vida e as escolhas e a culpar a quem? Na maior parte do tempo, a Deus. E assim vamos nos afastando dele, como se ele tivesse a única obrigação de fazer as nossas vontades. E hoje nós sabemos que não é assim e nos arrependemos por esse tipo de comportamento. Porque tudo que Deus faz é bom. O problema é que nós não queremos mudar 1 milímetro dentro das coisas que nós imaginamos que deveríamos ter. Criamos uma vida totalmente sem sabedoria, onde a consequência da nossa colheita são apenas tolices, são apenas coisas que nos maltratam e ainda assim nós continuamos insistindo em tentar voltar ao mesmo meio. Começa a pensar um pouco, começa a sentir, começa a olhar a tua vida. Ela não parece um loop, onde sempre acontecem as mesmas coisas? A melhor parte da gente evangelizar é que, como nós somos um canal onde Deus utiliza a nossa voz para conversar com outras pessoas, nós acabamos recebendo muitas vezes sabedoria. Porque nós ouvimos aquilo que Deus diz para consolar o coração da outra pessoa e aquilo serve para a nossa vida ou serve para a gente entender o Evangelho. E numa dessas partilhas de evangelização, a pessoa me disse assim: olha, eu me sinto sempre como um peixe que é tirado da água e novamente se coloca, e eu fico uma vida inteira tentando voltar para dentro da água. E eu olhei aquilo e eu me lembrei exatamente de uma passagem. E ver como faz mais sentido o que ela disse, baseado naquilo no que Deus disse. Se a gente vai lá em Lucas 5, versículo 4 a 6 e 10, a palavra do Senhor ela diz assim: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Então, quem que está fazendo esse relato aqui? Lucas, ele está contando sobre quando Jesus conheceu Simão e João e chamou eles para ser pescador de gente, né? Chamou ele para ser discípulos do Senhor. Se a gente vai um pouco antes no Lucas, você vai ver que Jesus ele passa na casa de Simão Pedro e cura a sogra dele.
Só que eles não se conheciam, eles não eram amigos. Eles se encontraram novamente. Então, já estamos entendendo o contexto do que está acontecendo. Jesus estava andando na praia e ele viu o pessoal pescando. Aqui é uma coisa que a gente precisa entender. Eu não entendo de pesca, tá bom? Não sou pescador, só de gente, só de peixe normal não, mas a passagem deixa claro que eles costumavam pescar de noite em águas mais rasas para poder pegar o peixe. E aí vamos ver o que Jesus ele fala. Ele chega em Pedro quando eles estão voltando e ele dá um conselho, dá uma ordem, fala assim: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então Jesus, dentro da lógica de quem pesca, ele estava pedindo para fazer uma coisa que não era normal, porque a experiência deles, ele era pescador, ele sabia, Jesus era filho do carpinteiro, não era pescador, Pedro era um pescador. Então Jesus estava dando uma ordem a ele sobre uma coisa que, teoricamente, pela razão nossa, ele não deveria entender e nem deveria obedecer, porque falou: eu sou pescador. Imagina se ele pudesse puxar a carta do que: não, você não sabe, eu pesco aqui faz tanto tempo, não, eu já peguei tanto peixe assim, não, porque... E começaria a se gabar. E normalmente é isso que nós fazemos para Deus. Quando Deus ele pede alguma coisa para nós, ou quando Deus coloca dentro dos nossos pensamentos alguma coisa, a gente quer começar a puxar a carta e questionar internamente dentro de nós porque eu devo ou não devo fazer aquilo, ou porque aquilo vai dar certo ou não vai dar certo. Jesus aqui ele veio e deu uma ordem, ele não pediu uma opinião. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Então Jesus ele pediu para que eles fossem num lugar fundo e que eles jogassem as redes naquele lugar. Deus ele está pedindo uma coisa que é totalmente contrária. E tem mais um fator que não está sendo dito, e era de dia. Então ele pediu para ir num lugar fundo, que não era o normal. Pediu para de dia fazer isso, também não era o normal, entendeu? E que isso iria dar certo. Então Deus está pedindo uma coisa que ele é totalmente contrária à lógica humana. E normalmente aquilo que Deus nos pede, ele não vai a favor da lógica. Não é óbvio, não é racional. Você fala: poxa, mas se eu pedir desculpa para a pessoa, ela vai achar que ela está por cima de mim. Se eu pedir desculpa para a pessoa, ela vai achar que é fraqueza. E se eu fizer isso, olha de novo, ela vai achar, ela vai pensar. Nós falamos disso, sobre o quanto isso é problemático quando eu deixo de obedecer a Deus para passar pelo critério do que o outro vai pensar ou do que já aconteceu. E Simão ele vai dar um contexto ainda um pouco maior. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda. Aqui fica um ponto importante. Você imagina, qual a razão ele deveria para chamar Jesus de mestre? Ele não tinha visto nada, a não ser que, quando ele passou na casa da sogra dele, ele viu algo sobrenatural lá. Ele já conseguia enxergar uma divindade em Jesus mesmo sem compreender. Por isso ele trata Jesus com respeito. Mestre, nós trabalhamos a noite toda. O que ele está falando para ele? Olha, nós já fizemos isso. Nós ficamos a noite toda trabalhando. E será que não é isso que nós fazemos para Deus? Quando eu falo ou sugiro alguma coisa para que as pessoas tenham que fazer, segundo a palavra ou aquilo que Jesus ensina? Não, mas eu já fiz isso. Não, mas eu já frequentei a igreja. Não, mas isso já está na minha vida. Então a gente quer justificar que aquilo já não dá certo, já não é mais. E não pescamos nada. Olha, isso que você está mandando eu fazer, eu já fiz e não deu certo. Aqui vem o ponto. Você fez por quê? Quando Pedro entrou à noite para pescar, ele entrou porque Jesus disse ou porque ele achou que ele deveria fazer? Quando você fracassou tentando as mesmas coisas, você fez por quê? Porque você queria ou porque Deus pediu? Quando você insistiu em fazer as suas escolhas, em planejar os teus sonhos, em ter os teus relacionamentos, você teve porque Deus disse ou porque você achou que deveria? Então, se nós não fazemos da forma que Jesus ensina, vai fracassar. Ainda que você passe a noite inteira ou ainda que você passe a vida inteira tentando. Ainda que outras pessoas tenham pescado, ainda que outras pessoas tenham conseguido, isso não quer dizer que você vai conseguir. E também não quer dizer que porque as outras pessoas conseguiram, elas são felizes, ou que o sentimento de solidão não saiu de dentro delas. Esse é o problema.
O diabo é o pai da ilusão. E a ilusão está dentro dos nossos pensamentos. Da mesma forma que nós conseguimos sentar assistindo um filme onde nós temos a plena convicção que é um artista, que é uma pessoa que ensaiou aquilo, que é uma história que muitas vezes uma pessoa lá imaginou. Você senta, chora e se vê naquela situação, sem questionamento, sem nada, e aquilo mexe com você e te abala. Você acha que nós temos capacidade de distinguir qualquer coisa nesse mundo? Nós não temos, mas a certeza ela vem através de Jesus. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, olha, eu já trabalhei a noite inteira, não deu certo. Você está pedindo para mim fazer uma coisa que eu acho que não vai dar certo, porque não se pesca de dia, não se pesca em águas profundas, não se pesca, mas já que o Senhor está mandando, eu vou fazer. A minha conversão, ou a primeira vez que eu fiz o acampamento da igreja que meu pai pediu, eu não acreditava em Deus, eu era ateu. E ele falou mais ou menos do mesmo jeito: olha, eu nunca te pedi nada, eu gostaria de te pedir uma coisa. Você não faz o acampamento? Que ele tinha feito, meus irmãos tinham feito. E não foi o acampamento que mudou a minha vida. Foi conhecer a palavra de Deus. E foi através desse acampamento que eu ganhei uma Bíblia, depois do acampamento. Entendeu? Então aqui que está o ponto da coisa. É a gente obedecer um pedido, muitas vezes, de um pai, de uma mãe, de um filho, que às vezes parece que é totalmente irracional. Eu lá, ateu. O que eu queria saber de acampamento, de igreja? O que eu queria saber daquilo? Eu não queria saber de nada. Mas justamente por obedecer. E aqui que está o ponto. Às vezes Deus está pedindo uma coisa que é tão simples para nós. Olha, você já fez isso. Eu não estou pedindo uma coisa que você nunca fez. Faz de novo, mas faz do jeito que eu estou te dizendo. Ah, mas eu já tive 10 relacionamentos. Teve algum que era de Jesus? Teve algum que te aproximava para mais perto de Deus? Teve alguém que ajudava você a reconhecer o teu pecado ou não? Sempre foram pessoas que levavam você a se distrair por aí. Sabe, a gente tem que começar a questionar as coisas. Por que não deu certo? Por que não aconteceu? Aonde estava Jesus na minha vida? Será que eu estava obedecendo Ele? Ou não? Será que eu estou cansado de pescar a noite inteira e nunca pegar nada? Por quê? Eu estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo a mim, eu estou fazendo porque os outros me chamaram, eu estou fazendo porque é a minha convicção, eu estou sofrendo porque eu estou imaginando que os outros estão imaginando, porque minha mãe e meu pai ficam me pressionando, porque eu já estou velho, que não sei o quê. E aí? E vai adiantar alguma coisa a preocupação de alguém? O que mudou a história foi fazer o que Jesus disse. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então, por que eles tiveram sucesso? Porque eles são excelentes pescadores? Não. Porque ainda que Jesus tivesse pedido um absurdo para eles, Deus ia garantir o que ia acontecer naquele lugar. E todo dia eu peço um absurdo para você. Todos os dias, Deus pede um absurdo. Leia a palavra de Deus. Jogue a rede aqui. Mas não. Você prefere gastar mais tempo nas redes sociais, prefere comprar uma mentoria, prefere comprar um curso, prefere ir num psicólogo, prefere tomar um remédio, prefere sair, prefere pornografia, prefere um monte de coisas. Quando a solução do que Deus está falando, leia a palavra de Deus. Eu falo isso todos os dias. Nós estamos no episódio 1535, se eu não me engano. Todos os dias eu falo, leia a palavra de Deus. Todos os dias você tem passado a noite inteira, não tem pescado nada. Todo dia deita na tua cama como um derrotado ou uma derrotada. Todo dia fica à mercê dos outros. A alegria da sua vida é quando alguém curte a sua foto. Nossa, que felicidade. Nossa, você é linda. Ai, porque você não sei na onde. E aí? O que isso serve? Isso daí enche a barriga de quem? De ninguém. Hoje você não consegue nem olhar se uma pessoa tem aquela quantidade de seguidores, se é dela mesmo. Porque ninguém interage. A pessoa tem 100 mil, 200 mil seguidores, 30 mil, sei lá quantos mil. Ninguém fala nada.
Você tá ali falando, é uma loucura. Você consegue olhar onde está a doideira disso? E depois não sabe porque vive o que vive e sente o que sente. Então olha que que a pescaria deles foi tamanha, que não cabia na rede, quase se arrebentou, poderia se perder, mas Deus ele não desperdiça a bênção. Você vê que até nos milagres do pão, aquilo que sobrava, eles guardavam. Deus não é Deus de desperdício. Deus ele usa tudo o que ele faz. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então tinha mais gente lá. Porque você imagina se Pedro ele vem sozinho e fala, rapaz, não sabe o que aconteceu. Tava lá na praia, passou um homem. O homem falou assim, joga a rede lá do outro lado. Eu, mesmo sabendo que não era, mas já tinha ido na casa, curado minha sogra lá, tava com febre. Falei, vou ouvir esse cara aqui, porque acho que ele vai me dar alguma coisa boa aqui. Vou obedecer ele aqui, não vou ficar questionando, não. Vou cumprir. Mas saiu tanto peixe, que se eu contar você vai achar que é mentira. É história de pescador. E foi o que aconteceu. E agora olha que interessante isso. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, porque com certeza eles estavam morrendo de medo daquilo que estava acontecendo, porque aquilo ia contra a lógica deles. De agora em diante você vai pescar gente. Beleza. Passagem que a gente passa batido. Vai pescar gente, analogia, vai estar tirando. Beleza, tá? Agora, quando a gente tira o peixe da água, o que acontece com o nosso querido peixe? Ele morre. Quando eu tiro o peixe da água, ele morre. E ele ganha um outro propósito para nós. Nós acabamos nos alimentando. Nós não estamos só tirando o peixe da água para o peixe simplesmente perder a vida. Não, ele está acontecendo. Agora vamos voltar lá atrás, onde eu estava comentando. Que a pessoa me disse assim, olha, eu me sinto como um peixe, que toda vez é tirado da água e eu fico tentando voltar. Será que Jesus ele nos tira da água para a gente voltar para a água? Ou ele nos tira da água para permanecer fora da água? Será que nós não precisamos passar por esse processo de não querer mais a água? Que seria aquela velha vida? Se a gente vê a passagem quando Jesus ele não entra dentro da água, ele caminha sobre a água. Então a água aqui ela tem um simbolismo. O próprio batismo a gente coloca na água e tira da água. Vê que tem o mesmo simbolismo, o sair da água. Sair da água, saia da água. E o que é água? A água é o pecado. A água é a nossa velha vida, a água é a falta de sabedoria, a água é a teimosia. A água é quantas vezes você já fez a mesma coisa da forma que você acha que é a mais inteligente ou que deu certo no passado. Mas quando Jesus ele pede alguma coisa, ela é diferente das coisas que nós costumamos. Então os nossos sonhos, eles não vão ser os mesmos, a forma da gente tentar não vai ser a mesma. Aquilo que a gente imagina que deu certo para todo mundo, muitas vezes não vai dar certo para nós. Cada um, Jesus vai pedir de um jeito. E aqui ele não está querendo saber sobre o jeito, mas sobre a obediência. O quanto você consegue obedecer a Deus. O quanto você consegue deixar Jesus tomar um lugar na tua vida. Da mesma forma que uma pessoa que ora por mim ou que fala sobre Jesus comigo, ela coloca dentro dos meus pensamentos ideias que eu não tinha. Ela me coloca em sintonia com o Espírito Santo. Se você ficar ouvindo fofoca das pessoas, se você querer ficar sabendo dos outros, se você tem um amigo ou uma amiga que tem mania de ficar ligando para contar da vida dos outros, é desse jeito que o diabo está entrando na tua vida e na tua mente. Depois você não sabe por que você não dorme. Depois você não sabe por que as coisas estão assim. Você acha que as pessoas elas falam uma coisa tudo querendo o teu bem? Que elas não dão uma alfinetadinha, que não falam por maldade, que atrás das brincadeiras não tem lá um fundinho de verdade? E você vai continuar mantendo isso para quê? Perto de você. Você vai continuar nessa escravidão, você vai continuar sendo puxado. Jesus tenta tirar você da água, alguém vem pescar você e você quer voltar para a água. Alguém vem pescar você e você quer voltar para a água. Então talvez Deus ele não vai falar dentro da tua igreja, que é onde você acha, porque você vai toda noite lá. Talvez ele vai usar um estranho, vai usar uma criança, vai usar uma situação, vai usar a própria palavra de Deus.
Então nós temos que começar a olhar isso. Mas será que Jesus ele quer realmente que quando ele tira da água que eu não volte mesmo? Se a gente vai lá em João 12, versículo 24 a 26, a palavra do Senhor diz assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará sendo apenas um grão de trigo. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. Então, João, o apóstolo, está falando com a gente de quem essas palavras? De Jesus. E olha como Jesus está dizendo a mesma coisa. Está dando um entendimento maior sobre o tal pescar gente. E nós, às vezes, não enxergamos isso. Vê como essa passagem ela faz muito mais sentido agora do que antes, ela perdida ali no meio de alguma coisa. Eu afirmo a vocês que isto é a verdade. E a verdade, ela é imutável. Nós podemos questionar, nós podemos achar, nós podemos não concordar. Ela continua sendo a verdade. Qual é o poder que a escuridão tem sobre a luz? Nenhum. Aonde a luz estiver acesa, a escuridão deixa de existir, porque a própria escuridão é a ausência da luz. Então, muitas coisas na nossa vida são dessa forma. Elas só existem porque coisas estão ausentes. Se está ausente, eu tenho um sentimento do quê? De solidão, de que algo está me faltando. Agora, será que duas pessoas que têm algo faltando, elas iriam colocar algo como se fosse completo? Pensa que você tem uma luva. Uma luva, ela serve para quê? Para você colocar uma mão dentro. Agora, se eu tivesse duas luvas, vai preencher uma dentro da outra? Não vai, eu preciso de uma mão. Então não adianta só eu ter o casco, não adianta só eu ter o vasilhame das coisas, eu preciso ter também o resto. E o que Jesus está afirmando que é a verdade? Se um grão de trigo não for jogado na terra, então ele está pegando uma semente que está fora da terra, ele está em um outro ambiente. E ele está pegando essa semente e está jogando na onde? Na terra. E não morrer. Então, para que algo possa começar a crescer, outra coisa precisa morrer. Agora entende por que o peixe ele precisa ficar fora da água? Eu já não vou mais ficar olhando o que os outros fazem. Se Deus está me tirando daquele lugar, quem está tirando eu de lá é Deus. Eu vou ficar insistindo em voltar para aquele lugar? Faz algum sentido para você isso? Essa teimosia, essa insistência, essa cabeça dura? E o que nós não percebemos é que o tempo ele só passa. E cada vez com uma sensação que ele passa mais rápido. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Do mesmo modo que você fecha os olhos muitas vezes e já abre, já passou 5, 6, 7, 8 horas, os mais dorminhocos, 10, 12 horas, assim também a nossa vida ela vai passando. E você está ali de cabeça baixa, rodando um feed, vendo vídeos curtos, que não estão trazendo nada e não estão entregando nada. Pensando em dinheiro, pensando em festa, pensando em coisas que não tem pé nem cabeça, que nunca completaram a tua vida. Invejando a vida dos outros, querendo o que os outros têm, desejando experiências, achando que aquilo ia mudar a tua vida, mas não consegue abrir mão e fazer o que Jesus diz. E por isso continua sofrendo. Ele continuará a ser apenas um grão. Sabe que outras traduções trazem? Ele usa a palavra sozinho. Ele continuará a estar sozinho. E não é esse o sentimento que nós sentimos? De solidão e de abandono? Porque quando nós não conhecemos o Senhor, nós sentimos isso. Quando o Espírito Santo está perto de nós, esse sentimento deixa de existir, porque o Senhor diz, eu não deixarei mais vocês sozinhos. Então olha como a palavra ela vem sempre se amarrando, sempre confirmando algo que foi dito. Porque Jesus ele usava de parábolas, para que somente as pessoas que tinham sabedoria conseguissem linkar as coisas do jeito que era certo. Senão eu começo a ler e fico ali naquela loucura. Ai, pescador de homem.
Ai, porque é grão de trigo, ai, porque não sei. Ele não tá falando do trigo aqui, ele tá falando de nós. Ele não tá falando de nada disso, ele tá falando sobre nós. Mas se morrer, dará muito trigo. Se antes ele era um grão sozinho, agora ele é um grão que vai dar muito trigo. Então ele precisou deixar de existir daquela forma que ele existia para passar a existir de uma forma que é totalmente diferente. Eu, por muito tempo, eu procurei uma pessoa que ela pudesse me entender. Então eu queria falar as coisas que eu gostava, as coisas que eu imaginava, e na minha expectativa alguém precisava entender que aquilo não era sofrimento, ou que aquilo era legal, que aquilo era genial. É como se alguém pudesse participar dos mesmos sonhos que eu, admirar as coisas que eu falava, alguma coisa nesse sentido. Porque na verdade a gente ama aquilo que a gente admira. E a gente vai tentando encaixar. Ah, eu gosto de música, outra pessoa tem que gostar de música, eu faço isso. Mas se a outra pessoa ela tenta me corrigir ou tenta me complementar, não pode. Não pode porque você não sabe, porque você não é. Você imagina se fosse qualquer outra pessoa, se fosse você lá no lugar de Pedro. Viesse alguém que não sabe nada, dá palpite no teu trabalho. Será que você teria a humildade de ouvir e tentar de uma forma diferente, ou você já ia refutar? Ou será que Jesus ele já não tentou entrar na nossa vida de diversas vezes e a gente sempre continuou refutando? Então, ao invés de eu procurar uma pessoa que pudesse me entender, o Senhor ele me entende. Hoje eu ajudo outras pessoas a se entenderem. E isso é dar fruto. Não tem como a gente ser tirado da água e não ajudar mais outras pessoas a saírem da água. Não tem como a gente não evangelizar, não tem como a gente não testemunhar. Não tem como você ver uma pessoa sofrendo e fazer de conta que não tem problema. E o sofrimento não tem nada a ver que você dá o que a pessoa quer. Ah, ela tá sofrendo porque não tá com você. Meu, é problema meu. Entendeu? Sofrimento não tem nada a ver com isso. Sofrimento é a ausência de Deus. Sabe, a gente tem que parar de querer dar nome para as coisas que não tem nome. Uma coisa é a falta de Deus e é só isso. Nós vivemos na ignorância e na escuridão, nós já falamos disso também. E o que acontece depois disso? Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Quem continua na água não terá a vida verdadeira. Quem tenta ficar voltando para a água não terá a vida verdadeira. E ainda que as pessoas que tenham na água tenham conquistado as coisas que você sonha ou imagina, elas continuam na água. Continuam não tendo a vida verdadeira. Porque não é o realizar do mundo que traz a vida verdadeira, mas é a experiência de Deus. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Se você está disposto a obedecer a Deus, a jogar as redes, mesmo que sejam em águas profundas aonde você não quer, a mudar de forma, porque ele deixou de ser um grão de trigo, para começar a dar frutos para Deus. Quem quiser me servir, siga-me. Para mim poder servir a Deus, eu preciso seguir, eu preciso obedecer, eu preciso fazer aquilo que Ele coloca dentro do meu coração. E aí eu vou viver a vida verdadeira, porque vou ver coisas que antes eu não via. Vou ver milagres acontecendo, transformações acontecendo. Vou estar no meio de pessoas que eu não estaria, vou estar vendo coisas que eu não veria. E tá tudo tranquilo, porque essa vida ela vai passar. Então, às vezes as pessoas podem olhar e falar, eu vou ficar gastando tempo com isso. Gasta tempo tentando nadar dentro da água procurando comida. Gasta tempo. Gasta sempre tempo fazendo isso. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Então olha que nós não estamos mais sozinhos, porque onde Jesus está, nós estamos também. Nós estamos lá porque nós estamos servindo a Deus, porque nós estamos buscando a vontade de Deus. Então se Deus diz fala, você fala. Se Deus diz faça, você faz. Se Deus diz não, é não. Se Ele diz sim, é sim. E eu não vou ficar ali barganhando e nem sofrendo. Você sabe por que você sofre? Porque você questiona aquilo que Deus pede. Então, a partir do instante que eu fico pensando demais, sofrendo demais, preocupado, eu não tenho confiança, eu não tenho fé e não tenho nada. E a fé não nasce da vontade humana. A fé nasce por ler a palavra de Deus. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Então, olha que nós saímos de uma vida onde nós não tínhamos valor, aonde nós nos sentíamos sozinhos, aonde nós estávamos perdidos, para uma vida onde Deus vai nos honrar.
porque nós servimos a Jesus e ganhamos uma vida verdadeira. E a vida verdadeira é o quê? É você ter paz, é você ter alegria, é você ter autocontrole, é você poder sentir felicidade, é você poder ter humildade, é você poder reconhecer a Deus, é você poder ser reconhecido por Deus, é você não ter mais o pecado atuando sobre você, como se você fosse obrigado a fazer coisas que muitas vezes você faz e se arrepende depois. Tira o orgulho, reconhecemos a Deus e tudo aquilo que Ele faz. Então veja que é uma vida totalmente diferente. Então, exatamente o que a frase diz, tudo muda quando tentamos fazer da forma que Jesus ensina. Talvez você tenha fracassado até hoje, porque você tem tentado fazer do teu jeito. Faz da forma que Jesus ensina, faz da forma que vai dar certo, mesmo que pareça diferente, né? Mesmo que não seja o caminho diferente, não é o mesmo jeito que todo mundo estava fazendo. Eu, graças a Deus, eu encontrei o Senhor pela palavra, dentro da minha casa, não precisei ficar indo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque Deus está tentando tirar através da palavra as pessoas da água, e as pessoas muitas vezes não querem, porque estão apegadas demais aos seus costumes. Se até hoje isso não mudou a tua vida, não muda mais. Porque olha como a vida de Pedro e todas as pessoas que Jesus passava, o milagre era na hora. Quando eu sinto a luz, eu tenho certeza, ela não me deixa dúvida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa renascer pelo Espírito Santo, que você seja tirado dessa água, que você não volte mais, que você seja jogado na terra para poder germinar, que você esqueça as coisas desse mundo, esqueça as dores, esqueça as pessoas, esqueça tudo que você fez longe de Deus, para ter uma vida digna, uma vida que Deus honra, para se tornar um servo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.